Olá, pessoal. Muita luz e muita paz para todos vocês. Hoje aqui no canal vamos ter grandes temas. Eu não sei se foi, como é que eu vou falar para vocês? Eu não sei não. Eu sei com certeza, porque quando a gente quer ajudar, a gente vai atrás e ajuda, né? E a gente está sempre recebendo orientações espirituais para isso. Então, a partir de hoje, nós vamos ter vários temas que tá aí, temas que ajudam a esclarecer a todos nós que passam por alguns problemas, sejam eles emocionais, sejam eles no trabalho, na família, espiritual. E também nós vamos ter aí muita indicação de leitura espírita, de livros espíritas, e eu vou estar trazendo também aqui muitos audiobooks que vai ser maravilhoso para a gente poder ter o conhecimento melhor. Para quem aí não gosta de ler o livro físico, ou prefere mais ficar ouvindo enquanto faz as suas atividades, tá bom? Então, diante de todo esse trabalho, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e também deixar o joinha para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. O tema de hoje é bipolaridade e espiritismo. O que seria a bipolaridade para você? Eu mesma tenho um familiar meu irmão, ele é bipolar. O bipolar, ele tem aqueles dias que ele está bem, está legal, está bacana, e de repente vira o inverso, né? Parece que aquela pessoa que estava ali sumiu, né? Isso é bipolaridade. Uma hora está bem, outra hora não está bem, né? Não estar bem como, né? Uma hora ele é amável, prestativo, né? E outra hora ele já não é amável, ele já se torna uma pessoa ignorante, uma pessoa que fere, que machuca, entendeu? Então, nós vamos aqui juntos entender melhor o que significa isso, tá? Eu vou estar aqui lendo um artigo que é muito interessante, que eu achei aqui, e vou estar lendo ele e estudando aqui com vocês. Tanto as doenças orgânicas quanto as mentais refletem resultados de ações desequilibradas do espírito. São consequências por sermos indisciplinados mentalmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Segundo Allan Kardec, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As heranças do passado próximo ou remoto dão lugar aos transtornos psicóticos e neurológicos. São múltiplas as manifestações de desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão nos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Refletem no perispírito e registram-se no corpo físico em reencarnações posteriores. As enfermidades mentais são efeitos e não causas. Transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico que provoca alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de euforia e depressão repentinamente. É uma doença crônica funcional do cérebro, relacionada aos neurotransmissores cerebrais e está relacionada ao humor ou afeto. Caracteriza-se por alterações de humor, com episódios depressivos e maníacos ao longo da vida, afetando de 3 a 5% da população mundial. A doença recebeu esse nome em 1986, substituindo o nome psicose maníaco-depressiva.
O indivíduo apresenta modificações na forma de pensar, agir e sentir, além de dualidade e emoções desequilibradas e desconexas. O corpo físico expressa o que chega aos nossos pensamentos, atitudes, ao nosso interior e coração. As enfermidades fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos. Adoecemos quando nos desligamos das leis divinas. A bipolaridade pode ter frequência, gravidade e duração variável. A pessoa não percebe as mudanças de humor entre a euforia e a depressão, e não vê como inconvenientes e estranhas as mudanças do seu comportamento. Os sintomas do transtorno bipolar podem variar de pessoa para pessoa. A euforia é uma das fases que se caracteriza por um estado de exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. A pessoa se sente agitada ou inquieta, acelerada, eufórica ou muito irritada, podendo ficar agressiva verbalmente e ou fisicamente. Não consegue se concentrar, faz muitas coisas ao mesmo tempo e geralmente não consegue finalizar as atividades iniciadas. O senso crítico e a capacidade de avaliação objetiva das situações ficam prejudicados ou ausentes. Com explosões de raiva e fúria, planos irreais, sensação de poder, riqueza, autoconfiança, aumento da libido e desinibição. Já na depressão, o indivíduo vai da agitação à tristeza, da impulsividade à desmotivação, alternando períodos de grandiosidade, negatividade, agressividade, desinibição, irritabilidade com angústia, tristeza, sensação de vazio, cansaço, falta de concentração, redução da libido, insônia ou dormir demais, sentimento de culpa e fracasso sem sentido na vida. Essas mudanças podem ocorrer de forma súbita e intensa, e o risco de tentativas de suicídio em pessoas com transtorno bipolar é grande. Os pacientes podem abusar do álcool ou de outras substâncias, piorando os sintomas. O transtorno bipolar geralmente começa tipicamente na adolescência ou no início da idade adulta e continua ao longo da vida, instalando-se de maneira sutil, passando a ser uma constante no comportamento da pessoa. É uma doença que não é uma punição, e sim um recurso de aprendizado. Certos acontecimentos e enfermidades são permitidos para estimular o espírito a cumprir sua jornada evolutiva. As doenças físicas e mentais são resultado de um comportamento desequilibrado da mente, expressando o comprometimento do passado. Todo mal por nós praticado exterioriza de algum modo, formando lesões em nossa consciência, e toda lesão determina distúrbio ou mutilação no organismo, expondo o modo de ser, gerando a discordância psíquica e declarando a posição evolutiva de cada espírito. O Mestre Jesus asseverou a cada um segundo as suas obras. A justiça divina é perfeita. Distonias mentais são efeito de atos anteriores, evidenciam o comprometimento do espírito encarnado no atual corpo físico com limitações e transtornos variados. Nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão. Embora sejam de origem psíquica, a mente enferma refletirá a sua anormalidade sobre o perispírito e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. A própria consciência que desperta se encarrega de reexaminar a ação maléfica e de impor o dever de resgate,
programando a experiência reparadora. Não existem na Terra indivíduos que não passaram pelo caminho do erro para acertar, da sombra para enxergar a luz e da dor para apreciar o amor. Através dos nossos pensamentos emocionais, intelectuais e morais, atraímos espíritos afins que penetram no nosso pensamento e nos influenciam. Quando estamos na mesma faixa vibratória, nos conectamos ao espírito desencarnado, sofrendo o processo de obsessão, sendo coagido por automatismos vibratórios e entrando em sintonia com aqueles pensamentos. Tais espíritos exercem uma influência sutil e eficiente e nos inspiram. A cura das obsessões requer paciência, perseverança. É um procedimento que se elabora gradativamente, trabalhando os sentimentos, a moral e a consciência, modificando a sintonia. A personalidade é fruto do temperamento e do caráter. O comportamento egoísta é capaz de fazer o ser só pensar em si e nos seus interesses individuais, transformando emoções básicas e necessárias para a evolução pessoal em estados psíquicos e emotivos geradores de sofrimentos e enfermidades. Um dos objetivos do Espiritismo é nos promover a autonomia. A doutrina espírita é um manual de educação integral oferecida à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra, com finalidade de promover o ser humano com fé raciocinada e ativa. Ninguém será precisamente da maneira que gostaria que fosse, e nem a vida vai acontecer exatamente como desejamos e planejamos que ela aconteça. As reencarnações e o tempo são instrumentos para transformar o ser. A cura é a restauração biológica que reorienta o espírito. É como perder o caminho, a direção e depois retornar para a rota. Dentro de cada um está a sua cura para todos os males. Não existe mudança nos efeitos se não mudarmos as causas. Nós somos o único obstáculo a ser vencido na busca por nossa realização. Devemos procurar cessar as causas para curarmos os efeitos. A aceitação da nossa condição mental traz perspectivas, sentido e propósito para a nossa vida. O futuro é regido no presente. Somos contrariados pela vida, para que eduquemos nossas potencialidades. Somos chamados a novos posicionamentos e pensamentos. A vida merece ser preenchida por significados e propósitos relacionados com o momento que estamos passando, com escolhas conscientes. A gente muda e as vontades e as prioridades também. Medicar, cuidar e tratar o organismo físico, procurar restabelecer o psicológico e modificar o espírito, alterando a causa que proporcionou a enfermidade mental. Allan Kardec ressalta: o espírito é o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e as manifestações de suas tendências. Vamos caminhando, buscando nosso equilíbrio, cultivando pensamentos elevados e positivos e praticando o bem com muitas energias positivas. Evoluir é saber escolher. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então a gente não precisa dizer mais nada sobre esse tema. Eu espero aí que tenha ajudado a vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Que assim seja.